Olá, hoje nós vamos falar sobre o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. A obra que vem mudando a vida de muita gente e curando as doenças nervosas e curando os malefícios da respiração carbonífera, né, da poluição e envenenamento do planeta, dos oceanos, da atmosfera, né, enfim. O livro Universo de Desencanto, ele veio para transformar a realidade da exploração de todas as coisas para uma real situação onde as pessoas possam se entender entre si com conhecimento apenas para poder desenvolver o seu raciocínio. Então, Universo em Desencanto. Nesse primeiro slide, de autoria do mundo racional, do racional superior, conhecimento de retorno ao lugar de origem, revelando de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Então, ele já relata que é um conhecimento para todos, sem exceção nenhuma, é a salvação de todos. A descoberta dos dois mundos. Por que a gente fala salvação? Porque de 2000 anos ou mais para cá, acho que até 4.000 a 5.000 anos, ou até mais, o ser humano vem buscando se lembrar de onde é. E hoje a gente sabe que é da planície racional. Porque chegou a hora de todos conhecerem a verdade e chegou a hora de esse conhecimento estar na mão de todos. Então, tudo que existe, tudo que existiu foi para chegarmos exatamente nessa data, para chegarmos exatamente nessa descoberta, nesse retorno de Jesus Cristo, nesse retorno do Messias, para poder, através dos livros materializados por Deus, a gente poder desenvolver o raciocínio, que é o que Deus quer da gente. Ele não quer que a gente fique igualado a um animal irracional. Ele quer que a gente haja como seres divinos, puros, livres e perfeitos, como somos. Então é a descoberta dos dois mundos, o mundo elétrico e magnético e a planície racional. O mundo elétrico e magnético, o mundo que habitamos, formado pela deformação dos racionais que entraram na parte da planície que não estava pronta para o progresso. Um mundo de sofrimento, transformação e aprendizado, onde nós temos que, toda vez que nascemos, temos que aprender o beabá para poder desenvolver o conhecimento novamente. E a planície racional, nosso verdadeiro lugar de origem, onde vivem os racionais puros, livres e perfeitos, com seu progresso de pureza. Para lá retornaremos através da imunização racional. Guardem esse nome, imunização racional. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a última fase da vida da matéria, a fase em que todos vão ficar aparelhados ao seu mundo de origem, o mundo racional. Receberão todas as orientações precisas para o equilíbrio dessa vida. Como? Aí tem como, sim. Leitura assídua. Através da leitura constante desse conhecimento, adquire-se a evidência racional. 2. Conexão com a origem. O vivente verá a planície racional e entrará em contato com o racional superior. 3. Orientação completa. Receberá todas as transmissões e orientações para o seu equilíbrio completo. Então, é o esforço do próprio vivente, né? É o esforço do próprio vivente que vai salvar ele através da salvação do mundo racional, da planície racional. O ser humano perdido.
O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima dessa terra sem saber por que nem para quê. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Vive sem conhecer sua origem, seu propósito e seu destino. Até agora. Nessa obra vamos saber o porquê. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de sua origem, o mundo racional e mais ninguém. Então a gente percebe que só o mundo racional tem o poder de salvar alguém aqui da Terra. Não é uma pessoa, não é um profeta, né? É o racional superior, através do mundo racional, que faz essa ligação. A imunização racional em seus lares. Sem templos, sem sinagogas, orientação direta. Não há necessidade de ir a lugar nenhum. Dentro dos seus lares são orientados em tudo. Sem sinagogas. Não há casa de pregações. Cada qual nos seus lares receberá todas as graças. Orientação direta. Receberão todas as orientações precisas do seu mundo de origem, onde estiverem. Então a gente vê que a imunização racional em seus lares significa que todos receberão o atendimento e as graças e as bênçãos e as glórias, todos em seus lares, através da leitura dos livros, né? E um fato muito importante, esse conhecimento não é para o comércio da exploração, e sim para a salvação de todos, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. A vibração de alegria universal. Está na hora dos animais racionais vibrarem de alegria, todos vibrando de alegria por terem encontrado com seu verdadeiro mundo de origem, por encontrarem o rumo certo, por não ser esperada semelhante coisa. A emoção será muito grande, o contentamento é geral. O animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria a divina graça alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Veja que salvação é um meio de dizer. O que vai acontecer é a mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. A hierarquia racional. Racional superior, autor dessa obra, transmitindo o conhecimento da salvação. Superior racional, acima do racional superior. Tribunal racional, acima do superior racional. Justiça suprema a tudo e a todos, acima do tribunal racional. Contencioso universal, acima da justiça suprema a tudo e a todos. E a voz suprema de outros mundos, acima do contencioso universal. Então a gente vê que a hierarquia racional é na planície racional. Lá tem tribunal, lá tem justiça suprema a tudo e a todos, tem a contentação cósmica, contencioso universal, a voz suprema de outros mundos. Tem o superior racional e tem o racional superior, que é o dono da obra dos livros Universo em Desencanto, que esses slides foram preparados para fazer com que a pessoa compreenda que não é complexo, não é complicado, é tão simples que se torna complicado. Então, a verdade é que nós todos temos que ter a capacidade de assumir que uma coisa simples, se nós estamos complicadamente, mentalmente falando e emocionalmente, nós vamos ver tudo complicado, né?
mas a leitura em si é simples. A luz verdadeira do animal racional é a luz racional, a luz do mundo racional. Essa luz não é luz do sol, que é deformada. É a luz pura, limpa e perfeita da planície racional. A única luz capaz de iluminar verdadeiramente o caminho de volta para casa. O caminho de volta para casa é só para cima. E é dificultoso muitas vezes subir, porque a estrada para baixo, para as categorias inferiores, é bem fácil. É só descer e não se responsabilizar por nada. Advertência: a vida é desorganizada. A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizado e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. O que vale o vivente ter vida? Viver e não saber viver não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza, e se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto. Quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia. Quantas pessoas dizem essas palavras durante um período da vida delas? Quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia. E os livros do Universo de Desencanto, a obra inteira, são 1000 livros no total, e eles vêm para somar essa transformação de ruim para bom, deixar a pessoa triste e feliz, a pessoa doente curada, a pessoa suja limpa, e assim consecutivamente nesse modo de encarar o sujeito, né? Introdução. O conhecimento racional. Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior, para administrar os conhecimentos racionais. De onde vieram? A origem verdadeira de todos os seres. Como vieram? O processo da deformação e transformação. Para onde vão? O retorno à planície racional. Como vão? Através da imunização racional. É assim que funciona, é assim que será. Aí, mas tem um tema que ele já entra especificando que o tema da cultura racional não é espiritismo, nem doutrina, nem seita, nem religião. Eu respeito tudo isso, mas não é doutrina, não é religião, não é seita. Então, o racional versus o espiritismo. A gente vai ditar um por um aqui para a gente ter um conhecimento claro sobre os dois fatores. Espiritismo, enigmático e misterioso. Racional, claro e definido. Espiritismo, vive em experiências. Racional, conhecimento certo. Espiritismo, duas intenções, boa e má. Racional, somente o bem. Espiritismo, sem solução definida. Racional, soluções completas. Espiritismo, conserva mistérios e enigmas. Racional, desvenda todos os mistérios. Espiritismo, filosofia sem base sólida. Racional, base sólida e comprovada.
O Espiritismo é um toque para alertar que existem habitantes no imenso vácuo, mas só o racional pode desencantar todos e provar o porquê de todas essas confusões. Então a gente vê confusões de todos os lados, de todas as maneiras, de todos os modos. Porque o que existiu no mundo até hoje, de séculos e séculos passados até hoje, foi o Espiritismo, o enigma, o mistério, a experiência para ver se dá certo, o bom e o mal, a solução sem solução nenhuma, né? Conservando mistérios, enigmas, filosofia sem base sólida. Então é tudo criado no vácuo. Então uma ideia lançada no vácuo para ver se desenvolve e permanece sendo, né, utilizada para isso, né? Então o Espiritismo ele funciona como uma exploração, né? Uma exploração comercial, uma exploração científica, né? Uma exploração filosófica, mas não define nada porque é encantado também, né? Então fica o racional como sendo algo definitivo. Agora a parte que muitos acham aí que eu estou caducando, porque o livro fala exatamente isso, a fé do falso condutor. A fé é do falso condutor. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos com a fé resolveriam tudo de bom. Por a fé ser um enigma desse encanto, é que vive mantendo o sofrimento e o pranto. Se ela valesse, ninguém sofreria. Todos usavam a fé para todas as formalidades, mas ela não resolve. Por isso todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem, sofre o que não tem. A fé é do falso condutor. Se não fosse, ninguém seria traído por ela. Mas os conhecimentos dados pelo racional superior são muito diferentes dessa balofestia. Ou seja, desse carnaval, né, de falação. Fulano, cicrano, de isso e aquilo, que é a glória, e Deus, a fé, você tem que ter isso, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que crer, isso e aquilo, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e nunca chega a solução nenhuma, né? Acaba sendo traído e esquece, acaba esquecendo o que estava fazendo. A gente adentrou agora no primeiro capítulo do livro, né? Que é a vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado, cada conta um período de vida e cada período com os trânsitos bons e maus. Rosário este encantado, que ninguém nunca desencantou, por saberem que todos os habitantes desse mundo são encantados. Encantado misteriosamente. Tudo se conserva sem explicação, sem solução. Ninguém nunca deu solução até agora. Origem desconhecida. Ninguém sabe como isso foi feito. Infinito misterioso. Tudo se encerra sem resposta. Então, aí a gente chega à conclusão. Porque quem é que vai responder as coisas da vida pra gente? Só o racional superior foi capaz de fazer isso. Eu acredito e creio muito no racional superior, porque a simplicidade dele me atrai, né? Então isso faz com que eu persiga os ideais dele, né? Que é a salvação de todos do mundo, todos sem exceção nenhuma, né?
A imunização, o tesouro universal. Vocês devem se lembrar da parábola de Jesus Cristo, que ele contou que um homem cavou no terreno e achou um tesouro, um baú de moedas de ouro, ou de um tesouro, e ele acabou enterrando de novo e foi para casa e vendeu, parece que vendeu tudo que tinha e voltou para lá e pegou o tesouro e mudou completamente de vida. Pois o reino dos céus é assim, é um tesouro que você encontra, né, e que você guarda e para você utilizar no seu dia a dia, na sua vida, nos seus afazeres. Por isso que veio em forma de livros esse tesouro universal, para poder todo mundo ficar de posse, não ser uma filosofia, não ser um comércio barato, né? Então, para se adquirir a imunização, é preciso a leitura diária, é preciso ler diariamente, quantas mais vezes melhor. Com isso, vai chegando a imunização gradual, conforme vai lendo, vai nascendo aos poucos sua influência. Imunização completa, até integralmente imunizar-se e conquistar tudo o que deseja. Então a imunização racional será conseguida com a constância na leitura. Para adquiri-la pode levar meses ou anos. Tudo depende da constância do vivente. Desculpa, perdão. As abelhas no cortiço. As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande Oriente, ao racional, que aqui está. Oriente quer dizer o ponto orientador, o ponto máximo em elevações. Todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas com toda a atenção, movendo para o mel dos méis que aí está. Mel significa tudo de bom, tudo de melhor, tudo mais do que bom ainda. Essa leitura representa o cortiço e eu, o Senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido que se chama felicidade de todos. Então nós temos o Senhor, o Messias, que chegou na hora certa, né? Ele foi anunciado pelos antigos artistas através de quadros com anjos, com trombetas, né, que simbolizavam os seres eternos descendo do espaço e anunciando a fase racional, que é a fase que está em atividade no mundo hoje. Porque deixamos de ser animais racionais para sermos aparelhos racionais. Não que você vai já obter benefícios, não. Você não se ligou ainda ao mundo racional porque eu estou me dirigindo aos que não leram, né? E você ainda tem que ler o primeiro volume da obra. Eu estou fazendo apenas uma exemplificação do que você vai encontrar. Então, para na realidade você chegar à felicidade de todos, à conclusão do anúncio da eternidade, você tem que ser um co-salvador, ou seja, todo conhecimento que você vai adquirir nos livros, você vai se tornar um salvador também, né, através do senhorado do racional superior. A falsa felicidade do mundo é uma questão muito séria, porque ninguém é feliz realmente. Todos estão vivendo no vazio, nas doenças cibernéticas, nas doenças tecnológicas, né? Na artificialidade, se desconectando do universo e da natureza, né?
Então a ilusão da felicidade é vista assim. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base sólida. Deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, quanto mais procuram, mais longe ela se torna. Nunca foi encontrada porque não há este no mundo que diga eu sou feliz. Quando está bem de um lado, está mal de outro. Por que não há felicidade? Existem alguns tópicos. O mundo é de lutas, onde há lutas há sofrimento, a natureza não regula, filhos da natureza desregulada, expostos a perigos constantes, doença de todas as formas. Quem é que é feliz dessa maneira? Ninguém, ninguém, ninguém. Então tem que usar a lógica para entender, não é complexo, tem que usar a lógica. A verdadeira felicidade. Eu, com a imunização racional, provo e comprovo como todos são felizes, porque o vivente imunizado tem soluções de tudo com certeza, né? Vive certo. O que está certo vive certo e não na incerteza como todos vivem. Tem soluções, sabe o que é e o que não é. Não vive iludido, é feliz. Pode dizer com certeza, eu sou feliz. Todos os imunizados racionalmente são felizes, como futuramente todo mundo será. Mundo geral. Por todos abraçarem a imunização racional de braços abertos. É o que a humanidade mais quer, se sentir feliz, acolhida, né, com um líder de verdade, né, a compreensão universal. A imunização racional imperando universalmente, todos ficarão senhores de si mesmos e obedecendo a um só, o racional superior. Todos serão imunizados, todos se compreenderão do jeito que vivem, espiritualizados. Ninguém se entende, nem a si mesmo, por isso desentendido sempre. Então a gente tem três categorias aqui para entender essa compreensão universal. Todos imunizados, conhecimento universal, universal de verdade, geral, galáxias e planetas. São trilhões de galáxias e trilhões de planetas aqui na Via Láctea, nessa galáxia que nós estamos. Todos se compreendem, entendimento mútuo, felicidade verdadeira, onde há compreensão, há felicidade, que é o que toda família anseia para si mesma em sua casa, que é que seus irmãos se compreendam, que é que mãe e pai se compreendam, que é que todos numa unidade só se compreendam, né? Então isso é muito lindo, é muito bonito de dizer, né? A compreensão, a felicidade, porque não tem palavras, né? Esse valor imenso, esse tesouro dos tesouros que é dado a nós para nós evoluirmos e nos tornarmos aí seres mais dignos como de merecimento, e nós, como de merecimento e direito, temos o direito de ser felizes e obter o melhor dos melhores. De onde viemos? Eis aí a questão. Quem pode me responder aí de onde viemos? Não foi do Jardim do Éden. De onde viemos? A planície racional. Existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que esse mundo. Vivem eles com seu progresso de pureza, puros, limpos e sem defeitos, diferentes dessa bicharada. Nessa planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por essa parte várias vezes e foram chamados à atenção. Numa das vezes não atenderam ao chamado, começando a progredir por conta própria. Essa parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se.
O princípio e a origem desse mundo assim foi. Então é difícil. É difícil. Nossos antepassados, nossos progenitores de virtude, de essência, né, da origem, né, energeticamente falando, eles desobedeceram o racional superior e começaram a progredir por conta própria. Usaram o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. Isso explica porque todos nós estamos pagando isso karmicamente até hoje. Tudo se repete num ciclo sem fim. Sempre nós queremos desobedecer uma ordem superior. Sempre. Nunca estamos satisfeitos com o que a gente já tem. O princípio da deformação. Desobediência. Racionais entraram na parte não pronta e não atenderam ao chamado. Descida. Ao invés de irem para frente, foram para trás. A parte começou a deslocar-se. Deformação. Conforme iam progredindo, foram descendo e se deformando. Perda das virtudes. Foram perdendo as virtudes que se reuniram formando focos de luz. A formação do Sol. A formação do Sol dizem que foi uma explosão, né? Assim como dizem que a Terra foi uma união de meteoros que se juntou e formou todo esse globo, né? Dessa maneira que aí está. E dizem que a água que existe no mundo veio através de cometas, né? E meteoros. Desculpa, mas isso é um pouco absurdo de acreditar que seja dessa maneira. Aonde meteoros inertes no espaço, sem vida, né? Com lixo espacial dentro deles, né? Que é a matéria, né? Vai formar um globo com um oceano rico em vida. Enfim, é uma teoria até discutível. A formação do Sol. As virtudes perdidas começaram a se reunir. Depois de todas reunidas, geraram com o tempo a formação de uma luz fosca prateada. Quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando, e quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes e mais esse foco aumentava. Com o tempo esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Começou a esquentar aos pouquinhos, e eles cada vez mais perdendo as virtudes. Conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo e esse foco cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo. Então veja que as virtudes que pertenciam aos nossos antigos corpos formaram o Sol, né? Então enfim, é assim que foi formado o Sol, né? E ele pegou fogo. Por isso que eu digo, o Sol é fogo. Se fosse um Sol puro, limpo e perfeito, uma luz pura, nós não morreríamos, né? A deformação da planície. A planície o que é? A planície onde nós estávamos, né? Que veio se deslocando, né? Lá de cima até aqui nessa galáxia. A resina. Com o calor, a resina começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada, começou a ficar queimada. Depois de queimada, torrada. Depois de torrada, virou cinzas. Está aí como foi feita a terra. A resina. A goma. A outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole,
de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água. Está aí como foi feita a água. Então, da resina e da goma se gerou da resina a terra, e da goma se formou a água. Como é que se formou? Se degenerou, se deformou, né? De uma coisa pura para uma coisa impura, fraca, sem condições, né? Imperfeição. É isso que eu posso dizer quanto a isso. A extinção dos corpos racionais, que são os corpos de virtudes que nós possuímos antigamente. Esses corpos já estavam se deformando, aproximavam-se de sua extinção. A luz esquentando cada vez mais, e conforme esquentava, tudo ia se deformando até que, com o tempo, extinguiram-se todos os corpos racionais. Aí foram formados dois sexos. O sexo masculino, os que ficaram em cima da parte gomosa, da goma, e ali se extinguiram, formaram os corpos masculinos. E o sexo feminino, os corpos que ficaram em cima da resina, que virou terra, já deformada em cinza, geraram o sexo feminino. Por isso que dizem que o mundo é das mulheres, né? Por isso. Porque elas foram formadas através da resina, que virou terra, né? Virou cinza, torrou, apodreceu, virou micróbios e virou terra. Perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos. Os corpos ainda eram diferentes desses, como são. A formação dos novos corpos. A água penetrando na cinza, com o tempo a fez apodrecer, começando a gerar micróbios. Nessa altura é que começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo-a e apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos completamente diferentes desses. É porque era muito deformado os corpos, né? Eram cegos, surdos, né? Mudos. No começo, o princípio foi assim, né? Era só a carcaça mesmo orgânica dos órgãos, os membros, cabeça, né? Para a formação desses corpos durou muito. Depois desses corpos feitos, começaram a procurar se entender da melhor forma possível. E com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo cada vez mais. Então, nosso corpo é gerado através de micróbios. Os 21 degraus da deformação. Da primeira à sétima. Da primeira à sétima foi a extinção. Da sétima à 12ª eternidade, gagos com entendimento crescente. Da 13ª à 16ª, dilatação dos órgãos, separação das terras. Da 17ª à 18ª eternidade, os primeiros casos de morte, novas gerações. 19º ao 20º, entendimentos regulares. 21ª eternidade, primeiros passos atuais dessa civilização que nós estamos conhecendo e que conhecemos aqui, com a história do arquétipo da exploração do passado, né? Então, até chegarem ao princípio desse vosso progresso, quantas eternidades não passaram? 21 eternidades, né? Os primeiros entendimentos, surdos e mudos,
só enxergavam, não se entendiam. Acenos começaram a se entender por gestos. E urros e guichos começou a nascer a voz primitiva. Gagueira começaram a soltar a voz, fala e entendimentos regulares. A formação da lua e das estrelas. A lua, as virtudes da cinza deformada, conforme foi se deformando e perdendo as virtudes, fez com que essas virtudes se reunissem, provocando a formação da lua. As estrelas começaram a reunir-se das virtudes da planície e da resina. Para a formação das estrelas, nesse tempo, estavam só em formação, ainda não apareciam. Comentário aqui, uma breve definição. A Lua, por ser de grande ação magnética, é que mexe com tudo e sobre todos. É um corpo magnético que carrega e descarrega, formando os quatro quartos que da Lua. Assim como o corpo das mulheres também é magnético, né? Que é gerado da resina, também carrega e descarrega. Através da menstruação ela descarrega, carrega e descarrega, carrega e descarrega. Então é assim que funciona. As 7 partes do mundo, do que gerou, né, o corpo do ser humano, do que gera o corpo do ser humano, né? Sol, foco de luz das virtudes perdidas. Vegetais, nascidos da cinza. Animais, gerados da podridão. Lua, corpo magnético de grande influência. Estrelas, corpos elétricos e magnéticos. Água, planície derretida e terra, resina deformada em cinza. Então essas 7 partes constituem o corpo humano, produto das 7 partes. O corpo humano é formado por 7 sementes em partículas, que estão nos seguintes lugares: uma no Sol, uma na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. Por isso o corpo depende dessas 7 partes, dessas 7 partículas que reunidas formam o corpo humano. Aí a gente tem 3 observações. Dependência total. O vivente depende dessas 7 partes para viver, são formados por essa natureza. Formação microbiana. Dos micróbios gerados pela podridão da cinza e da goma surgiu a vida. Transformação constante. Tudo que se transforma diminui, por isso todos dependem dessas 7 partes. O retorno à planície racional. Como retornaremos à eternidade? A essa altura nós estamos nos perguntando: poxa, esse mundo aqui, ele é mortal, né? Ele se acaba, tudo passa, tudo é transitório, tudo é passageiro. Então como nós vamos fazer para retornar para a planície racional, já que nós viemos de lá? Aí o racional superior, ele escreve: o vivente, por meio da imunização racional, é imunizado, e a imunização vai tratando de locomover essas 7 sementes, essas 7 partículas, para a planície cá em cima, racional. E nesse processo tem a imunização através da leitura constante, transporte das sementes, as partículas vão para a planície racional, novo corpo, formação de corpo puro e perfeito. Não nascerá mais aí, nascerá na planície racional. Esse é o caminho de retorno à planície racional. O fim do Sol, Lua e estrelas. Conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas essas partículas do Sol, das estrelas e dos outros seres. O Sol vai diminuindo seu calor, seu tamanho, a Lua, as estrelas, e depois de todos estiverem cá, não existirá mais Sol, Lua ou estrelas. Vão desaparecendo nessas condições, porque as virtudes de que se formaram são transportadas para a planície racional. Tudo isso vão saber na escrituração. Antes de ser terra o que era, antes de ser água o que era, porque era, de onde principiou tudo.
Então, você chegou até aqui e entendeu basicamente do que se trata a obra Universo e Desencanto. Ela se trata da verdade das verdades, de uma verdade supremamente racional, porque é um conhecimento que não é explorado comercialmente, né? E é feito para a salvação e retorno dos seres à planície racional, conforme está escrito na obra. Pela leitura você vai alcançar a imunização racional, e a imunização racional vai fazer com que você levite e suba, seja buscada pela luz racional e nasça e volte para o mundo racional, se retirando do calor. E esse calor, que é o sol que queima, que parece mais um inferno, né? Ele deixará de esquentar e deformar seu eu, né? O seu ser, né? Que gerou o seu corpo. E você vai estar salvo eternamente. É assim que funciona. Os fluidos, a força mais poderosa. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano. É que fazem a união da harmonia do ser humano, o fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua, o fluido das estrelas, o fluido da semente desses sete seres, é que são a causa e a origem do corpo humano. Fluido, invisível mas real, como o vento, sentem mas não veem, é poderosíssimo. Dá a vida sem o fluido não existiria, é por causa do fluido que existe a vida. É um ser animador, é um ser animado, constituído pela ação que dá origem às coisas. Fluido elétrico e magnético. Fluido elétrico, fluido do dia, quente e positivo, pensamentos bons, dá vida e energia, influência ativa. Fluido magnético, fluido da noite, frio e negativo, pensamentos maus, traz perturbações, influência passiva. O mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Por ser um mundo conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que tudo que existe no mundo é de origem fluídica, elétrica e magnética. A gente cria tudo através da eletricidade e do magnetismo. Por quê? Porque são energias poderosíssimas e nós acabamos aperfeiçoando para facilitar um pouco o conforto, né? E do nosso ser, do nosso corpo, para poder habitar em segurança. O micróbio e o fluido. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é da origem do fluido e o fluido é o ser animador do micróbio. Fluido, ser invisível animador. Micróbio, origem da vida material. Ser humano, composição microbiana. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele. Tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante, que forma essa composição microbiana existente nessa bicheira, a que chamam de Terra. Ou seja, o mundo é uma bicheira. Tudo é micróbio, tudo é bicho, mas é tudo racional. Fluidos bons e maus. Existe o fluido mau e o fluido bom. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia e outros só fluidos de antipatia. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz o fluido bom como faz mal o fluido mau. Fluido de simpatia atrai, constrói e harmoniza. Fluido de antipatia repele, destrói e desarmoniza. Por tudo ser de origem fluídica, é que cada ser tem o seu fluido. Cada ser é constituído por um fluido, nessa natureza variante e deformada como é. Aí chegamos aí à explicação
do que muita gente acha que é alma e espírito, né? É o eu e o tu, né? O eu, a personalidade interior, a casa do fluido, é onde o exterior se entende, conversa consigo mesmo, faz planos. Do eu é que sai o tudo do tu. O eu dirige o tu, o eu guia o tu, porque é o que a pessoa pensa, idealiza, cria. E o tu, o todo que se vê da pessoa, a personalidade exterior, é a execução daquilo que está dentro do eu. O comando vem de dentro para fora, vem do interior, que é o fluido magnético ou elétrico. A pessoa é dois em um só. Por dentro da pessoa trabalha o fluido eletromagnético, que são os pensamentos, né? Mas com a imunização racional é ser retirado essas duas influências elétricas e magnéticas e é colocado as virtudes da planície racional, né? Bom, gente, vamos terminar por esse slide aqui, porque eu quero que o restante seja uma surpresa agradável para todos. Uma revelação dos séculos, né? Então, aparelhos elétricos e magnéticos. Todos são aparelhos elétricos e magnéticos, formados por essa natureza que é um conjunto elétrico e magnético. Por serem aparelhos dessa formação é que recebem todos os esclarecimentos do lugar de origem de todos, que é a planície racional. Aparelho receptor. A cabeça é um relógio que recebe os fluidos elétricos e magnéticos. Pensamentos. São fluidos que entram dentro da pessoa, por isso não param de pensar. Imunização entra com outro pensamento, mas com superioridade. É da origem da pessoa. Então a gente entende que na obra do Universo e Desencanto, desses 1000 livros, são 21 da obra básica. Esse é o primeiro volume da obra básica. São 21 livros da obra básica, 21 fascículos da réplica, que são as provas, 21 fascículos da tréplica, que são as comprovações, e outros 900 e tanto do histórico, né? Então a gente chega à conclusão aqui, definindo que imunização é algo superior ao mundo elétrico e magnético, que faz com que a pessoa se eleve diante desta formação natural e viva feliz, alegre e contente, obtendo tudo que deseja, sem precisar implorar, sem precisar rogar ao universo, mas recebendo no seu devido tempo, através da sua leitura e do seu bem caminhar, sua marcha verdadeira aqui na Terra, lendo os livros da cultura racional, o livro Universo e Desencanto, essa obra autêntica que foi gerada pelo Racional Superior, transmitida ao mestre Manuel Jacinto Coelho, lá do Retiro Racional, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, onde começou esse processo numa tenda espírita chamada Francisco de Assis, que foi em 1935 que a natureza mudou de fase, de animal racional, a fase do pensamento, para a fase do raciocínio, de aparelho racional. Então, muitos ficaram sem saber por que tudo está indo de pior para pior, né? E a causa é essa. A natureza mudou de fase e ninguém está sabendo disso. Então, gente, vocês que chegaram até aqui, para ajudar o canal, se inscreva, deixe o seu like. Quanto mais like, melhor para mim,
que aí outras pessoas vão alcançar esse conhecimento e vão chegar a procurar por si mesmo a salvação eterna, né? E se você quiser acessar os livros racionais, coloca lá no Google, né? Livraria Universo e Desencanto, né? Você vai achar todos os livros que você precisa para começar a retornar para a eternidade. Isso não é um sonho, isso não é uma propaganda de marketing, isso não é um comercial, isso aqui é uma propaganda para o bem de si mesmo e para o bem dos outros, né? Então que fique entendido dessa forma, porque de sofrimento já basta o que já aconteceu desde a morte de Jesus Cristo até hoje.